ganha em casa de 4 da Portuguesa, vai para a Arena da Baixada, que é, os caras estavam assim no auge do caldeirão ali, ainda era um meio estádio, né? E ninguém ganhava do Atlético Paranaense lá. O Palmeiras ganhou com golaço, uma partidaça, né? Nem um golaço, uma partidaça do Diego Souza, acabou com o jogo. O Palmeiras ganha do Atlético Paranaense fora. E está encurtando a distância para o Grêmio. Então já estamos empolgando. Aí quando a gente está chegando, toma de 3-0 do Sport. Porra. 3-0 do Sport, cara. Porra. Só que o Grêmio está tropeçando. E o São Paulo está comboiando. Então tá lá, Grêmio, Cruzeiro, São Paulo e Palmeiras. Tudo num bolo só. E aí confronto direto com o Cruzeiro lá em Belo Horizonte. Enquanto o Grêmio tem uma partida, se não me engano, contra o Goiás, algo assim. E o Palmeiras ganha de 1-0 do Cruzeiro, fora de casa. Gol do Diego Souza. Ele pega uma sobra na pequena área, ele chuta de baixo para cima, a bola bate na rede, sabe, na parte de cima da rede. E é aquelas vitórias de, sabe, de ganhar no Mineirão e de, sabe, de empolgar de novo. Falando, agora vai. Encosta de vez, bolo totalmente embolado o campeonato. Até a partida de volta da Sul-Americana. O Palmeiras precisa ganhar do Vasco de 2 gols, né? E ganha. E ganha de 3-0. O Thiago Cunha, reserva. Aí sim, o Palmeiras joga com time reserva. O Palmeiras não tá nem aí para o Sul-Americano. O Palmeiras ganha de 3-1 do Vasco. Acho que tinha... No jogo de São Januário não tinha nem 1000 pessoas. No jogo do Palestra eu fui. Setembro de 2008. Devia ter umas 3.000 pessoas. Mas vou colar, vai. Tava tão vazio o estádio. Pouquíssima gente viu o gol do Thiago Cunha. Um golaço. Que ele pega um voleio inacreditável. Estou com dificuldade para achar esse jogo aqui. Achei. 3-0 para o Palmeiras. 2.700 pessoas do Palestra. O primeiro gol foi o golaço, né, os 32 do primeiro tempo. Depois o Denilson faz 2-0. O Thiago Cunha de novo faz o terceiro, um chutaço. Foi um gol bonito também o terceiro, mas é que o primeiro foi muito bonito. O Palmeiras avança na Sul-Americana. O Vasco aproveita a viagem, fica para pegar o Palmeiras pelo Brasileiro. O Palmeiras ganha de 2-0. Aí já emparelhou, né, com o Grêmio, já deixou o Cruzeiro para trás, já deixou o São Paulo para trás. Joga contra... Tem que ir para o Peru, jogar contra o Sport Ancash. Aí já estamos falando de oitavas de final da Sul-Americana, hein? E aí empata 0-0 lá, bom resultado. Volta para jogar. Vai até o Peru e vai até o Recife jogar com o Náutico. Empata fora de casa. É bom resultado? Mais ou menos. Só que o Grêmio perde, o Cruzeiro perde, o Palmeiras vira líder do campeonato com um empate. Estamos falando da rodada 27. O Palmeiras assume a liderança do Campeonato Brasileiro. Tá com tudo para passar para as quartas de final da Sul-Americana e líder do Brasileirão e campeão paulista. Porra, que ano espetacular, né? Volta de Recife, joga com o Sport Ancash, ganha de 1-0, ratifica a classificação para as quartas de final da Sul-Americana, ganha o Atlético Mineiro, empata com o Figueirense, tá todo mundo no bolo ali. Nesse empate com o Figueirense, se não me engano, o Palmeiras cai para segundo lugar, mas está tudo embolado. E aí tem o jogo com o São Paulo em casa. Esse jogo com o São Paulo em casa, mais um roubo vergonhoso, porque quem estava arrebentando com o campeonato era o Diego Souza. E o Diego Souza tem um bate-boca ali com o Borges na lateral do campo, 10 minutos de jogo. O Salvio Spínola, esse que todo mundo adora, né, comentarista de arbitragem, com a camisa do São Paulo por baixo, dá expulsão para o Borges e expulsão para o Diego Souza com 10 minutos de jogo. Ele quebra o Palmeiras. Tirar o Borges do São Paulo
Bela porcaria. Ah, tirei um de cada lado. Aqui, ó. Tirou o nosso melhor jogador, nosso articulador, o cara que estava quebrando o campeonato. Sem falar que tira ele do jogo seguinte. E quebrou o Palmeiras. O São Paulo abre 2-0. Vou colar de novo aqui os gols. Gol do Rogério Ceni de pênalti. Já estava 1-0, hein? Já estava 1-0 quando ele expulsa. Gol de pênalti do Rogério Ceni. E o Dagoberto faz 2-0 no finzinho do primeiro tempo. Você fala, puta, vamos perder desses caras em casa, meu. Né? Só que no segundo tempo, jogo difícil, jogo ruim, jogo chato. São Paulo bem armadinho e o Palmeiras quebrado, né? Sem o Diego Souza. Que era disparado o melhor jogador do time. Só que na raça mesmo. O Kleber faz um gol de carrinho, diminui aos 33, e 2, 3 minutos depois tem uma falta, ali no bico, do lado esquerdo, bico da área, um pouco para dentro, do lado esquerdo do ataque do Palmeiras. O Leandro Bochecha bate, o Dagoberto tá na barreira, ele salta, raspa a cabeça na bola e tira do Rogério Ceni. E a bola entra 2 minutos depois do Palmeiras ter diminuído. Então o Palmeiras empatou em 2 minutos. Eu me lembro que foi um dos gols que eu mais gritei no estádio na minha vida. Não sei porquê, eu tava com São Paulo aqui, né? E assim, era um jogo importante, só que não era um jogo decisivo. Só que do jeito que foi, eu lembro que eu gritei gol até quase morrer. Inclusive o pessoal que estava do meu lado, disse que eu comecei a ficar vermelho, de gritar, de saltar as veias aqui do lado. E que comecei a ficar vermelho, os caras achavam que eu estava passando mal, eu estava só comemorando mesmo, desesperadamente. Porque parecia que o Palmeiras ia engatar uma sequência. Pô, você sair de uma situação tão difícil, né? E chegar no empate, ainda podia virar. Mas foi uma pena, porque foi o último suspiro do time nessa temporada. Depois de tudo isso, parecia que o Palmeiras era campeão da Sul-Americana e campeão brasileiro. Mas não foi o que aconteceu. O Palmeiras, no meio da semana, vai para a Argentina jogar com Argentinos Júniors. E o Vanderlei Luxemburgo resolve não ir. Não, eu vou ficar aqui em São Paulo, vou comentar o jogo na cabine da Rede Globo. Cacete, como, né? E o Palmeiras perde do Argentino. Não, desculpa, gente. Eu tô falando do jogo da volta. O jogo da ida, o Palmeiras perde em casa. Se não me engano, quem fez o gol foi aquele escudeiro. Ele sobe até no trator da Case para comemorar. E logo na sequência o Palmeiras toma de 3 do Fluminense fora de casa. Um jogo muito ruim do Palmeiras no Maracanã. Eu fui lá. Vitória contra o Goiás, vitória contra o Santos. Mas o Palmeiras já está ficando para trás. Porque essa derrota para o Fluminense fez o Palmeiras ficar perseguidor. Então o Palmeiras ia ganhando, mas os outros iam ganhando. O Palmeiras ia ganhando, os outros iam ganhando. Então ganhou do Goiás, ganha do Santos. Aí sim vem esse jogo da Argentina em que não vou ficar treinando, vou ficar jogando pôquer, sei lá o que ele ficou fazendo. Na época ele estava claramente com problema com o pôquer, né? Todo mundo sabe. Se ele ficou para isso ou não, ninguém sabe, mas era notório. E, enfim, nada justifica, né, não ter ido para Buenos Aires. E o Palmeiras perde do Argentinos Júniors de 2-0 assim, fácil, sem esboçar muita resistência. Então, ser eliminado nas quartas de final de um campeonato tranquilo de ganhar, hein? Tudo bem que tinha o brasileiro, que é mais importante que a Sul-Americana, mas dá para ganhar, dá pelo menos para lutar, né? Pô, nem viajar. Então isso deu um desgaste muito grande no Vanderlei. Claro, tem aquela turma de sempre que aumenta o volume da corneta, às vezes até mais do que precisa, mas de fato era merecido. E aí veio o jogo com o Grêmio. Em casa, o Grêmio é um dos concorrentes diretos pelo título. E mais um jogo muito difícil. Muito difícil. Não é à toa que o Grêmio era um dos times que estava brigando pelo campeonato.
E o Palmeiras não consegue abrir o placar. Se abre a porteira, né? A torcida faz o resto. 25, 26 mil pessoas no Palestra. Para quem conhece o Palestra sabe que isso é público de lotação. Só que o Grêmio abre o placar aos 27 do segundo tempo, um gol do Tcheco. Vocês lembram que eu falei daquelas faltinhas batidas em direção ao segundo pau? Que se ninguém rela na bola, ela entra? Exatamente o que aconteceu. O Tcheco bate uma falta cruzada na área, ninguém entra de cabeça, ela entra direto. O Marcos não sabe se ele fica postado para pegar um cabeceio ou se ele vai na bola. Se ele sai na bola e alguém rela, o gol está aberto. Então essa jogada é muito difícil de marcar. Se ela passa, é gol. E foi o que aconteceu. Então o Grêmio abriu o placar aos 27 do segundo tempo e aí deu pânico. Sabem quem? No Marcos. O Marcos começa a correr para a área adversária, para cabecear, aos 30 do segundo tempo. E aí esse desespero dele passa para todo o time e o estádio inteiro fica perplexo, ou como dizem por aí, perplexo. Eles ficam, todo mundo fica sem saber o que está acontecendo. Porque já tinha bastante tempo, né? Era só botar a bola no chão e fazer a pressão. O desespero do Marcos contagiou todo mundo. O Palmeiras não teve força para virar o jogo contra o Grêmio. E aí um concorrente direto, fez 3 pontos em cima da gente na nossa casa. Aí derrubou. E revolta muito grande. O Palmeiras tinha um jogo contra o Flamengo no Maracanã, já faltando 4 rodadas para o final. E aí o Luxemburgo foi cercado pela torcida organizada no aeroporto de Congonhas. Acabou levando uns chega para lá dos caras. E aí acabou a temporada. Porque no embarque, acontece um incidente desse, o Palmeiras já estava com uma missão muito difícil. Então, já faltando essas 4 rodadas, o Palmeiras já estava tendo que fazer conta, sabe? Ganhar as 4 e torcer para acontecer. O campeonato que o Palmeiras era líder a 11 rodadas do final. Faltando 4 rodadas, já estava praticamente impossível. E podemos dizer que quem causou isso foi o Luxemburgo. Ao se recusar a viajar. Podia ter perdido do Argentinos Júnior, mas não podia ter ficado comentando na cabine da Globo. E ainda mais com os rumores de pôquer, que estavam muito forte na época. Então ele acaba sendo responsabilizado por tudo, o episódio no aeroporto derruba de uma vez o moral do time. O Palmeiras perde de 5-2 do Flamengo, nunca. Pela diferença dos times, o Palmeiras ia perder de 5 do Flamengo, jamais. O Palmeiras perde de 5-2 do Flamengo. Até ganha do Ipatinga na volta, mas aí já não adianta mais, né? O São Paulo já disparou. O pior é que o São Paulo ganha o tricampeonato, porque a gente deixou. No último jogo o Palmeiras perde do Botafogo em casa, quase perde vaga para Libertadores, não. Ainda ficou em terceiro, quarto lugar no campeonato, mas termina o ano de forma bem mais melancólica do que parecia no final de outubro. No final de outubro parecia que ia ser um ano de tudo nosso, tríplice coroa. E acaba sendo frustrante. Mas é claro que hoje a gente olha para trás, a gente vai lembrar do ano de 2008 com alegria, né? Essa parte final a gente acaba deixando de lado e lembra realmente do grande Campeonato Paulista que a gente fez. Podia ter sido muito mais. O Palmeiras realmente podia ter sido ganho uma tríplice coroa no ano de 2008. Mas o Campeonato Paulista foi ótimo, foi excelente, foi muito gostoso, muito gratificante. E é a lembrança que a gente fica dessa temporada. E vamos lembrar que essa segunda parte do ano, como eu disse, a gente estava sem 2 dos maiores jogadores do primeiro semestre, o Henrique e o Valdívia, e estava recheado de pereba no banco de reservas. Então, se acontecesse qualquer coisa com os titulares, tinha que entrar uns caras muito meia boca, sabe? Gilmar, GS, Gladstone, Fabinho Capixaba. Tem dó, né?
Tenha dó. Aliás, o Helder Granger já tinha saído. Não, o Helder Granger vai até o fim do ano. Mas entrava o Fabinho Capixaba, sabe? Porra. Então assim termina o ano de 2008. Eu vou dar aqui ainda